Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos começar aqui o capítulo 5 de Hebreus para os irmãos compreenderem quais são os mistérios de Deus para nós. Então, vamos começar a ler, Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer dons de sacrifício pelos pecados. Esse que é importante você saber, pelo menos no sentido didático, para você entender quais são o objetivo daquilo. Por que ele tem que ser um sumo sacerdote? Um sumo sacerdote, ele é constituído entre os homens para servir de advogado diante de Deus, certo? O sumo sacerdote é um advogado que ele vai prestar culto para amenizar ou perdoar a sua culpa, o seu pecado. É o que o sacerdote faz. Aqui é perdoar os pecados, certo? Perdoar os pecados. Então ele oferece dons de sacrifício pelos pecados. Ele diz mais: e possa compadecer-se perante dos e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Só alguém que tem a capacidade de sentir o que significa desejo, pecado, é capaz também de ter misericórdia, se compadecer eternamente dos ignorantes e errados. Só quem consegue sentir. Se você blindou seu coração e não sente mais a dor do outro, o pecado do outro, você é incapaz de perdoar, de orar, de fazer algo em favor daqueles. Então, estou usando aqui a figura de Cristo para revelar ela em você, em nós, o papel do que Jesus é naquilo que a gente tem também que ser. Pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. Isso aqui está autoexplicativo, Quando você vai interceder pelos outros, você vai interceder por si também, porque você não é melhor que os outros, você só está na frente para orar pelos outros, mas não significa dizer que você está totalmente purificado e os outros contaminados. Não, você ora por você e pelos outros, E ninguém toma para si essa honra senão aquele que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que ele disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão aqui é muito interessante, porque existe um entendimento de que essa frase aqui, tu és meu filho, eu hoje gerei, se relaciona ao nascimento de Jesus, e não é de jeito nenhum. O apóstolo Paulo em Atos fala que essa frase aqui é identificada na ressurreição. Quando Jesus ressuscita dos mortos, é que essa palavra que se torna verdade. Tu és meu filho, eu hoje gerei. No ressuscitamento, quando Jesus ressuscitou, é que essa palavra aqui foi cumprida. E é nessa mesma perspectiva que ele torna-se sumo sacerdote. Ou seja, deu a garantia na ressurreição de que ele mediou, está mediando
nós a Deus. Foi pela ressurreição. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Melquisedeque, sabemos quem ele é. Lá em Gênesis, quando Abraão lutava na guerra dos 5 reinos, se não estou enganado, voltando, ele deu o dízimo de todo o seu despojo ao rei Melquisedeque. Ele era rei de Salém, que é de Jerusalém, né? Hoje, e deu para ele. E aqui no decorrer você vai perceber porque ele deu, né? E isso é bem interessante aqui, ó. Segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica aos que podiam livrar da morte, foi ouvida quanto aos que temiam. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aqui, esse ponto aqui interessante. Sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação. Quando Jesus está consumado, ele morreu. Mas quando ele ressuscita, revela essa consumação plena, tá? Então, o apóstolo aqui fala que ele ofereceu nos dias de sua carne, ou seja, da sua humanidade na terra, com lágrimas, orações, súplica, orou a Deus para que as pessoas pudessem se salvar. E sabemos que não todo mundo vai se salvar, né? Nem todo mundo vai participar dessa bem-aventurança. Não porque ele não queira, mas é porque as pessoas não querem. Mas ele orou, né? E diz mais, e diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Uma outra dificuldade de muito cristão, por achar que é filho, acha que é privilegiado, acha que deve ser mimado. E não é isso que enxergamos em Jesus. E o exemplo que temos que tomar para nós é o exemplo de Jesus. Ainda que era filho, aprendeu a obediência naquilo que padeceu. Ele aprendeu a obedecer. Ele sabia que era filho de Deus e aprendeu a obedecer. É isso que a gente tem que saber também. Você não é filho de Deus? Tá. Mas aprenda a obedecer. Aprenda a servir. Aprenda a fazer o bem ao próximo. Aprenda a dar sua vida em benefício dos outros. Né? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem, chamados por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizeste negligente para ouvir. Aqui ele mostra que quando ele estuda, ele começou a estudar isso aqui, ele sente dificuldade em compreender a relação entre Jesus e Melquisedeque. Ele sente essa dificuldade. O que se pode saber, o que se pode entender, é que se Melquisedeque tem uma ordem, Abraão, quando ceia juntamente com Melquisedeque, pois eles comem pão e vinho, Abraão enxerga Melquisedeque como alguém superior e entra nessa ordem. Abraão entra nessa ordem por meio dessa consideração, desse vínculo, onde ele enxerga em Melquisedeque alguém superior a ele.
Porque ele é uma coisa difícil, porque está separado no tempo. Melquisedeque a Jesus. O que tem no meio disso? Tem um processo do povo judeu, mas do Melquisedeque a Jesus. Então, da mesma ordem, do mesmo espírito ali de Melquisedeque é Jesus, né? Então Jesus. Alguns querem dizer que Melquisedeque é Jesus, mas não é o que a Bíblia diz. Diz que Jesus é da ordem de Melquisedeque e não que Jesus é Melquisedeque. Tá bom? Então vamos lá. Porque devemos devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitai de vos tornar a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando a palavra da justiça, porque é menino. O mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Isso aqui é muito profundo. Muito profundo. Isso aqui é um carão para todo cristão e religioso, né? Ele em específico está falando dessa questão aqui da ordem de Melquisedeque. Se você perguntar para qualquer um da Melquisedeque sobre essa ordem, ninguém sabe nada, não entende nem quer entender. Mas ele diz: olha, vocês já devem, vocês pelo tempo já deveriam ser mestres, tá ensinando o pessoal aí, as pessoas, mas vocês parece que querem só beber leitinho, só leite, só o ensinamento líquido, infantil. Ou seja, os primeiros rudimentos. Parece que vocês só querem aquilo. Vocês não querem exercitar a sua mente para algo além daquilo que é base do Evangelho. Vocês não estão querendo ir além. Vocês só querem dizer assim: não, Deus é amor e pronto. Vocês não querem ir além do que isso. Essa é a base. Nós sabemos que é o fundamental. Nós sabemos quais são os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo: o arrependimento, as obras mortas e fé em Deus, a do batismo, a doutrina do batismo, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Essas coisas são os primeiros rudimentos, são os primeiros ensinamentos. Você sabe disso? Amém. Mas para por aí? Não. Há coisas que você precisa aprender que os apóstolos não ensinaram? Tem. Existe muita coisa que os apóstolos apenas tocaram superficialmente, não deixaram escritos. Ou você acha que o que Paulo pensava ficou comprimido dentro dessas cartas? Aqui é resumidamente. Aqui são cartas endereçadas para os irmãos. Aqui não é um livro, aqui é uma carta. Se na época Paulo tivesse pensando em construir um livro e falar sobre tudo aquilo que pensava, seria maravilhoso para a gente. Seria maravilhoso porque a gente ia entender os processos psicológicos que ele fala, que ele entrou para ter o discernimento que ele teve, mas isso não aconteceu. Então a gente vai pegar o que ele falou, como ele falou, e vamos ter que destroçar para entender o que ele disse nas bases essenciais, né? E para isso
para você fazer isso, você precisa estar bastante exercitado nas escrituras. Viu? Aqui, ó, só porque eu digo isso, porque todo esse conhecimento que tem no Novo Testamento foram desenvolvidos pelos apóstolos. Todo esse conhecimento que estão no Novo Testamento foram desenvolvidos pelos apóstolos. Mas não para ali. Aqui eles deram só os rudimentos primários. E as pessoas tomam esses rudimentos primários como se fosse o todo do evangelho, e não é. Existe muito mais. Mas para saber isso, você precisa estar com os seus raciocínios, os seus sentidos exercitados na palavra, no pensar, no refletir o mundo. Você precisa estar bem filosoficamente pensando. Você tem que estar pensando, filosofando direto. Você pega as escrituras e vai filosofar. Você vai procurar as raízes daqueles propósitos e quais são as manifestações, quais foram o que Cristo, por exemplo, quais foram as profecias que Jesus cumpriu, sem ser aquelas que a gente já sabe de cara. Quais são? Existem várias. Por exemplo, uma daqui que eu nunca ouço, Jesus tinha um papel fundamental, construir uma casa para Deus. Nunca vi ninguém falando isso. Nunca vi nenhum pregador dizendo, não, o papel de Jesus era construir uma casa para Deus, porque está escrito nos profetas. Nunca vi. Mas era o papel de Jesus construir uma casa para Deus, e ele construiu uma casa para Deus. E a casa que ele construiu para Deus não deveria ser casa humana, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então ele construiu uma casa feita para Deus pela ressurreição dos mortos, que gerou os filhos espirituais. E esses filhos espirituais são a morada de Deus. Certo? Então, para você entender isso, você precisa estar com os seus sentidos exercitados, na verdade, para saber discernir o bem do mal. Hoje em dia é meio complicado saber o que é bem do mal, porque o mal está tão entrelaçado com o bem, porque o mal ele é astuto. Ele fala muito em amor, fala muito em paz, fala muito em igualdade. E a gente acha que por ele estar falando em tudo isso, ele representa algo de bom, quando na verdade não representa nada de bom. Certo? Então é isso. Esse é o capítulo 5 de Hebreus. E nós vamos passar para o capítulo 6 de Hebreus. Até o próximo vídeo.